Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Antes de eu começar nosso assunto de hoje, gostaria que vocês não esquecessem que qualquer dúvida, qualquer pergunta, botem aqui no chat para que a gente possa interagir, para a gente tirar as dúvidas e que a gente possa conversar nessa noite de hoje. Então vamos começar com o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre voluntários. Não basta captar, tem que fidelizar. Quando a gente fala nesse contexto de voluntários, muitas pessoas ficam até na dúvida de falar, cara, eu tenho um voluntário sim, mas eu não sei nem para que serve voluntário. Voluntário é uma pessoa muito complicada, trabalho voluntário, a gente pega voluntário, o voluntário não tem responsabilidade, eu não quero trabalhar na minha instituição com eles. Então primeiro a gente tem que entender, antes da gente falar sobre fidelização dessa pessoa, desses profissionais, a gente tem que entender quem é o voluntário. Então assim, voluntário é uma pessoa comprometida, que doa seu tempo para desenvolver determinadas atividades não remuneradas dentro das suas capacidades em prol de causas de interesse social e comunitário. Então, se vocês repararem, eu coloquei sublinhado algumas palavras. Por que eu botei algumas palavras? Porque essas palavras a gente tem que deixar bem fixadas na nossa cabeça. Comprometida. Então, assim, como eu acabei de falar, as pessoas não trabalham com voluntário porque o voluntário ele não tem responsabilidade, ele não é comprometido. Responsabilidade e comprometimento vem do indivíduo, vem do próprio voluntário. O voluntário ou qualquer outra pessoa, você só é comprometida com algo que você gosta, com algo que você assume com vontade. Vou dar um exemplo pessoal, particular nosso. Quando você começa a pagar um curso de inglês, você sabe que ele é uma coisa importante na nossa vida. E aí você fala, cara, eu não suporto o curso de inglês, mas eu vou pagar porque eu tenho que fazer, porque ele é bom para mim. Eu vou ter um compromisso com esse curso de inglês. Eu vou ter um compromisso. Mas você não está afim de ir. Mas você sabe que ele é bom para a sua vida. E aí a gente fala que para voluntário, o comprometimento, ele é amor. Ele é dedicação. Ele é fazer algo que ele gosta, o qual ele assumiu a fazer aquilo. Então ele se torna comprometido com algo que ele assumiu e com que ele gosta. É diferente quando a gente bota uma pessoa para fazer uma coisa obrigada ou uma coisa que ele tem que fazer porque vai ser benefício dele. O comprometimento e a responsabilidade é uma coisa que você assume quando você gosta, relacionado a voluntário, ok? O tempo, ele está dando um tempo o qual ele tem para fazer uma atividade no seu projeto. Então, assim, quando você fala assim, mas o meu voluntário ele tem que fazer esse trabalho voluntário durante 7 horas. Ele tem que fazer o trabalho voluntário durante 4, 5 horas. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer um trabalho voluntário com uma hora que você quer. A pessoa dá o tempo que ele tem. Como disse, é voluntário, ele dá um tempo ao qual ele tem. Não remuneradas. O não remuneradas é tipo, você não vai pagar um salário para essa pessoa estar fazendo essa atividade no seu projeto, ok? E capacidades, suas capacidades, suas habilidades. Então assim, eu vou ter comprometimento, eu vou ter responsabilidade dentro de um projeto para fazer um trabalho voluntário, o qual eu tenho capacidade, o qual eu quero assumir o compromisso. Então, como a gente botou até o desenhozinho aqui do lado, eu botei esse desenhozinho de várias pessoas segurando o coração, porque voluntariado é isso. A pessoa está indo para o seu projeto fazer um trabalho voluntário porque ele acredita naquilo. É aquilo que ele gosta de fazer. Aquela coisa de eu vou me voluntariar para uma causa que eu gosto. Então, assim, ele vai para lá, ele vai para o seu projeto por amor. Então, assim, voluntário é amor, gente. Voluntário não é um empregado, um funcionário de uma empresa que vai lá para receber o seu salário, para pagar suas contas. Ele vai lá porque ele gosta daquilo. Então, a gente tem que entender que voluntário, ele é uma pessoa que está ali para colaborar para o desenvolvimento do projeto. Ponto. É isso que a gente tem que entender em relação a voluntário. E aí a gente não tem que, é chato, é complicado, é responsabilidade, é isso, aquilo. Qualquer lugar tem. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que entender as pessoas. E trabalhar com pessoas é respeitar o modo de cada uma. Isso é trabalhar com pessoas. E trabalho social, ele trabalha com pessoas. Pessoas estão ali para
acompanhar o seu trabalho para desenvolver o seu trabalho em equipe. Tanto que quando a gente diz que quando você é uma organização da sociedade civil, o principal delas, uma das obrigatoriedades, vamos dizer assim, é o trabalho voluntário. Porque, como ele diz, uma organização é feita da união de pessoas em prol de uma ação social, entendeu? Então, assim, você vai fazer um projeto, você normalmente não vai sozinha, você vai junto com outra pessoa que acredita naquilo junto com você. Então, por que você não acredita no trabalho do voluntário? Por que você acha que é complicado ter responsabilidade com ele? Então, como eu disse, fidelização do voluntário é a gente fazer com que ele goste da nossa instituição, que ele fique dentro do nosso projeto e que ele vista a camisa, porque ele acredita no que a gente faz. E para a gente ter essa fidelização desse profissional, dessa pessoa, a gente vai passar por algumas etapas. Número 1, não diferenciar os seus voluntários. Então, assim, na figurinha a gente está vendo aí, é uma pessoa conversando e tem uma totalmente deslocada. Não diferenciar os seus voluntários é, por exemplo, dentro do projeto você tem João, Maria, Pedro, um monte de voluntário. João e Maria fazem a mesma atividade no seu projeto. E porque são voluntários, você tem atividade de segunda a sexta, Maria fica de manhã na segunda, Pedro fica de tarde na terça e assim vai os voluntários no seu projeto. Maria trabalha com as crianças na parte de dança. Só que Maria é uma pessoa calada. Você, como gestora, vamos dizer assim, ou como coordenadora de voluntários, você acha a Maria muito metidinha, que ela é metida, que ela fez academia de dança, ela fez faculdade de dança, ela participou de não sei de quê, a Maria toda cheia de nhenhenhé. Mas a Maria, como uma profissional, as crianças adoram. Ela é simpática, ela ensina as técnicas, ela é atenciosa, mas você não é muito fã da Maria, porque a Maria é nariz em pé, sabe? Ela não é igual aquele voluntário que chega, fala, abraça, ela é na dela. Então você não é muito fã da Maria. E aí quando você vê o Pedro, aí vamos dizer aqui, igualzinho essa figura aqui, ó. Aí tá lá o Pedro, tá lá o João, tá lá o Paulo, aí você tá conversando com todo mundo lá, tudo bem? E a Maria fica deslocada. Voluntário, gente, como eu disse, o trabalho do voluntariado, o trabalho na sua instituição, ele é feito em equipe. Você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada. Então, assim, se você não quer que as pessoas te tratem como indiferente, se você não gosta de ser tratada como a esquisita, ou você gosta de ser tratada como igual, gosta de estar junto com as pessoas, não faça isso com o seu voluntário. Então, assim, trate o seu voluntário como igual. Não importa se você acha a Maria de nariz em pé, você tem que tratar ela como uma pessoa igual a todos os seus voluntários. Porque ela está fazendo um trabalho ali para que seu projeto, ou para que a instituição faça da melhor forma as suas atividades e cumpra seu objetivo com a melhor qualidade possível. Então, trate seus voluntários como iguais. Nada de diferenciar esses, tá? Respeite o voluntário com as tarefas assumidas. O que é respeitar o voluntário? Como a gente disse ali em relação ao voluntário. O voluntário está dando habilidades que ele tem. Outro exemplo, vamos sempre botar exemplos aqui para a gente entender melhor. Pedro, ele é advogado, tá? Ele preencheu o termo de adesão, ele é advogado, porém, ele assumiu responsabilidade no nosso projeto como educador. Então, ele faz palestra, ele tem uma oficina que trabalha com sustentabilidade. Então, as oficinas do Pedro a sustentabilidade em relação à reciclagem, a gente faz instrumentos musicais com latinha, com, como se diz, com garrafa, e tem oficina com as mães de reciclagem de alimentos, no sentido de você usar todos os alimentos para alimentar, e você faz torta de casca de banana, faz suco de casca de abacaxi, então ele faz isso na nossa instituição. Ele faz as oficinas e as palestras relacionadas à sustentabilidade. E aí, eu sei que ele é advogado. Então eu vou lá no Pedro e falo: e aí, Pedro? Então, eu sei que você é advogado, a gente está com um probleminha particular aqui em relação
a um processo. Então, tem como ver isso aqui pra gente? O Pedro vai lá e fala, não, Débora, eu posso até dar uma olhada, mas não me interessa fazer isso. Pô, Pedro, mas a gente está precisando de um advogado aqui na instituição. Não preciso que você fique fazendo essa reciclagem aí. Eu posso chamar outra pessoa, mas advogado? Você é advogado? Qual é, Pedro? Faz um agrado aí pra instituição. Aí o Pedro vai, não, pô, Débora, tá bom então, posso até dar uma olhada. E o que acontece com essa situação? O Pedro, ele se colocou disponível na instituição para fazer oficinas e dar palestras de sustentabilidade. Ele não se colocou disponível para ser advogado. Não importa se no termo de adesão da instituição ele colocou aquele advogado. A gente tem que respeitar o voluntário porque ele escolheu aquela atividade. Ele escolheu aquilo. Ele não quer trabalhar como advogado, ele pode estar estressado, ele pode estar cansado, ele trabalha todo dia como advogado lá, aquela burocracia, aqueles processos. Então a pessoa fala assim, cara, eu não quero fazer isso, eu quero ser voluntário numa coisa que eu gosto. Uma coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas. Mesmo que na instituição precise de advogado, ele não quer fazer isso. Então a gente, como gestor, como coordenadores, como, não sei, não importa qual é o seu cargo, qual é a sua função dentro da instituição, mas sim é respeitar este voluntário que assumiu uma atividade. E ele falou, eu vou fazer aquilo. E o Pedro faz com perfeição as atividades dele. Sabe? Ele faz as oficinas, as pessoas gostam, a gente vê que está tendo retorno e a gente tem que ficar feliz com o que ele faz e respeitar ele por ele ter escolhido aquela atividade. Então, gente, respeite o voluntário com as tarefas assumidas. Não peça para ele fazer outra coisa, porque ele não quis fazer aquilo, ele não se candidatou para fazer aquilo, ele não se responsabilizou para fazer aquela tarefa que você quer que ele faça. Então vamos respeitar. Isso faz com que, mais uma vez, a gente tenha a fidelização, a lealdade do voluntário. Outra é saber ouvir as reclamações. Quando o voluntário faz uma reclamação, é porque ele acredita que sua instituição pode fazer melhor isso. Isso mostra que quer continuar com você. O que a gente quer falar com isso? Por exemplo, você está no seu projeto e vem uma pessoa e fala assim, poxa, Débora, o que acontece? Eu ouvi umas paradas aí, que a instituição está com uns probleminhas aí, e eu acho que você tem que fazer uma reunião de voluntário, porque está rolando um burburinho. E eu acho que isso não é legal para vocês, porque vocês têm um trabalho legal. Eu estou escutando que voluntários aqui estão reclamando. Então, assim, faz uma reunião para a gente saber o que está acontecendo na instituição. Ele fez uma reclamação, ao mesmo tempo que essa reclamação foi uma solicitação, você tem que aceitar. Porque, assim, ele está te dando não é nem te dando uma dica, ele está te abrindo os seus olhos, falando, olha só, as pessoas estão reclamando, as pessoas estão falando por trás da instituição, as pessoas estão se sentindo, como se fala, tá sentindo omissão de informações, tá sentindo que vocês estão escondendo alguma coisa, tá tendo conversinha no corredor. Poxa, cara, faz uma reunião pra gente saber o que tá acontecendo. Isso é que ele gosta de você. Ele quer que o projeto assuma responsabilidades, deixe as coisas mais claras, porque ele quer que o projeto continue dando procedimento, ele quer estar ali dentro do projeto, mas ele quer estar num projeto que ele se sinta à vontade. Então, assim, vamos ouvir as reclamações e aquela coisa, críticas são coisas construtivas. Claro que uma pessoa particular aqui, assim, uma coisa em particular, chegar pra você e falar assim, pô, você parece um dragão, falando que você é feio, isso não é uma crítica construtiva, gente. Agora, uma pessoa falar assim, poxa, Débora, ajeita esse cabelo que você vai ficar mais bonita, o cara tá falando que é uma crítica construtiva, é como se fosse nesse sentido. Então, críticas construtivas, a gente tem que aceitar de braços abertos, porque é coisas para melhorar, é coisas para a gente estar desenvolvendo num projeto. E isso mostra que o voluntário quer o seu bem, quer continuar contigo, mas quer continuar no lugar que ele se sinta bem, que ele se sinta seguro, ok? Outra forma de fidelizar o seu voluntário é ter atenção a detalhes. Seja pessoal, mostre o voluntário a importância que ele mostre o voluntário que ele é importante e único.
Conheça seu voluntário. Então, quando eu falo isso aqui, eu botei vários desenhos aqui, vários bonequinhos coloridos. E aí, vamos dizer assim, que ó, o Maria é o amarelo, Pedro é o azul, Ricardo é o vermelho, Fernanda é a lilás, o Marcelo é o verde, a Gabriela é o cor de abóbora, o vinho aqui, ó, o roxo, é a Jurema. E quando a gente olha assim nossos voluntários, e eu botei até coraçãozinho, tem até um coraçãozinho no peitinho deles, no sentido que, como eu disse, o voluntário é amor. Ele faz um trabalho voluntário porque ele gosta do que ele está fazendo, ele está dando tempo, ele está dando amor para aquele projeto. E aí a gente tem que tratar esses voluntários assim. Não estou falando que eles são diferentes, eles são únicos. Eles são únicos. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação a uma coisa que aconteceu no projeto onde eu trabalhava. E com a Maria. Vou dar um exemplo que eu gosto de botar fictício o nome das pessoas, Maria. Maria chegou para dar uma atividade no projeto e ela sempre foi uma pessoa quieta, realmente, sempre foi uma pessoa muito quieta, mas aquele quieta de chegar, dar bom dia, boa tarde, entrar, fazer atividades que ela mudava totalmente dentro das atividades, saía da instituição, falava tchau e ia embora. Só que nesse dia, ela chegou de uma forma totalmente diferente. Ela entrou no projeto, deu bom dia, eu olhei, ok. Ela fez atividades, mas as atividades dela não estavam com aquela emoção como ela faz. Ela estava meio até cabisbaixa nas próprias atividades. Você via que ela estava fazendo atividade com todo o amor, todo o carinho, mas alguma coisa preocupava essa voluntária. Acabou a reunião, acabou a atividade, ela desceu. E aí ela veio assim, meio pensativa, ela estava pálida. E aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Ela, não, tá tudo bem. Falei, você tem certeza? Você quer um copo d'água? Ela, posso? Pode. Tipo assim, a pessoa entra, sai, pode beber água, pode fazer tudo que você quiser na instituição, a instituição tá aberta para você. Mas tinha uma coisa assim que tava esquisito naquele momento. Eu peguei lá, senta aqui, eu vou pegar um copo d'água para você. Peguei um copo d'água para a voluntária sentou, ela tremia. Eu perguntei, a senhora tá bem? Que era já uma senhora, a senhora tá bem? Não, tá tudo bem. Eu falei, tem certeza? A senhora tá pálida, tá abatida? Cara, quando eu falei, a senhora tá pálida, tá abatida, eu tô sentindo a senhora meio assim. Eu falei assim, meio assim, tá tudo bem? Nossa, quando eu falei, tá tudo bem, a voluntária que segurava o copo, ela começou a chorar. E eu não sabia o que fazer, porque eu não esperava essa reação da pessoa. Aí ela, não, tô com um problema particular. E aí ela começou a chorar, falar que tava com problema particular, que ela queria vir para o projeto porque ela tinha assumido responsabilidade e ela veio fazer atividade com as crianças, mas ela não estava legal. Eu falei, a senhora quer alguma coisa? Quer que eu chame um táxi? Quer que eu chame uma pessoa para pegar a senhora? Ela, não, tá tudo bem, eu vou embora mesmo. E aí ela saiu da instituição, ela estava abalada. Aí eu fui, já é meu mesmo, cheguei, falei, tudo bem, dei um abraço na voluntária, ela me abraçou com força, ela, poxa, obrigada, pegou e foi embora. Liguei para a voluntária no dia seguinte para saber como ela estava. Aí ela falou que ela queria se afastar do projeto por um tempo para resolver as coisas que estavam acontecendo na vida particular dela, que ela ia ficar por um tempo fora e que eu conseguisse um voluntário para ficar no seu lugar. Falei, não, tudo bem, ok. E aí fiz isso que ela pediu. Liguei, fui lá, procuramos um voluntário para ficar no lugar dela. Ela ficou uns quase 2 meses fora do projeto. Aí ela voltou pro projeto, numa boa. Oi, poxa, obrigada. Eu ainda liguei umas 2 vezes nesse período. Aí ela voltou, poxa, muito obrigada pela atenção, que não sei o que lá. Aquele momento eu precisava de um abraço. Poxa, nem sabia que você tinha reparado. E ela falou assim, né, na caroça, eu passo, dou bom dia, boa tarde, você sempre dá bom dia, mas eu não sabia que você prestava tanta atenção nisso. E assim, eu presto atenção em detalhes, gente. E não é detalhes assim, nossa, eu presto atenção mesmo. Cortou o cabelo, tipo, fez maquiagem, eu presto atenção nessas coisas. Porque eu sou muito observadora nesse ponto. E como eu trabalhava com voluntários, eu acho que o mais certo é você dar, na minha concepção, e a mesma coisa que eu falo para vocês, é você dar toda a atenção possível para essas pessoas que desenvolvem o seu projeto. Eles estão colaborando para dar vida a esse projeto que elas acreditam. Então, quando eu falo isso para vocês, eu digo que, cara, você tem que dar a maior atenção possível para essas pessoas.
Porque elas estão dando o tempo das suas vidas. Elas estão dando aquela habilidade que ela sabe fazer bem, ou que, tipo, ela sabe fazer com excelência, mesmo que não seja a formação dela, mas que ela sabe fazer. E assim, então ela tá dando amor pelaquela causa, porque ela acredita naquele projeto, porque ela acredita que ela tá fazendo a diferença e ela tá mudando vidas junto com você. Entendeu? Então, assim, então a gente tem que dar valor a essas pessoas. E foi o que aconteceu. Eu dei valor àquele voluntário, eu prestei atenção naquele voluntário. E aquele voluntário foi um voluntário que a gente estava totalmente fiel ao nosso projeto. E assim, a fidelidade, na minha concepção, é quando você realmente veste a camisa de algum lugar. No momento que você vestiu a camisa, você acredita que aquilo faz a diferença. E eu não tô falando que, eu visto a camisa da minha empresa porque eu ganho meu salário. Não, gente. Tem gente que veste a camisa da empresa no sentido, cara, eu acredito, não acreditando, mas eu vou falar que eu acredito porque eu tenho que pagar minhas contas. Quem tá no teu projeto, ele veste a camisa de graça. Porque, como eu tô dizendo, ele tá trabalhando de graça dentro de uma instituição. Ele acredita que ele tá mudando vidas. E você tem que valorizar isso. Então, assim, preste atenção nesses voluntários. Veja esses voluntários como pessoas únicas no seu projeto. E não é ser pessoas únicas no sentido, eu vou tratar o Paulo diferente do Henrique, que vou tratar... Não, você vai tratar todos iguais. Mas você sabe quem é o Paulo. Você sabe quem é o Pedro. Você sabe quem é a Maria. Você sabe o que essas pessoas gostam. Você sabe o que essas pessoas sentem. Você nota como essas pessoas estão diferentes quando elas chegam no seu projeto. Entendeu? É isso que faz a diferença de uma pessoa que acredita nas pessoas que trabalham com você, que confia no trabalho dessas pessoas, que tem responsabilidade com essas pessoas. É isso que uma pessoa faz como voluntário. Porque o voluntário é isso, gente. São as pessoas mais importantes no nosso projeto. Claro que eu vou botar assim, a gente vai botar na balança. Mas os meus beneficiários são importantes porque eu estou mudando a vida deles. Sim, eles são importantíssimos. Mas os voluntários são importantes porque eles também estão dando vida ao seu projeto. E para quem não tem voluntário, gente, vamos começar a movimentar e saber trabalhar com essas pessoas. Porque quanto mais voluntários, quanto mais pessoas você tem dentro do seu projeto para te ajudar, e eu não falo quanto mais não, no sentido de você ter uma quantidade imensa de pessoas que vão estar batendo cabeça e não sabem o que fazer. Não é isso. É ter pessoas que ajudem realmente a você construir, a você reconstruir e para você mudar as vidas das pessoas que estão dentro do seu projeto, que é o seu objetivo fim. Se é você trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social, entendeu? E você quer mudar a vida daquelas pessoas, tornar aquelas pessoas independentes, tirar aquelas pessoas daquele vício, tirar aquelas pessoas da situação de rua, melhorar a vida daqueles animais, entendeu? Se o teu objetivo fim é isso, você tem pessoas por trás de você, ou nem é por trás, pessoas ao seu lado, para que façam um trabalho de qualidade. É isso que você tem que entender em relação ao trabalho voluntário e à fidelização desse profissional, dessas pessoas, ok? Ter uma comunicação clara e objetiva. O que é ter uma comunicação clara e objetiva? Fale com seus voluntários o que está acontecendo. Não minta ou omita informações. Como eu disse, o voluntário chegou lá e falou uma coisa em relação a reclamações, aceitar reclamações. Mas o voluntário chegou para você e falou, olha só, Débora, eu estou sentindo que as pessoas estão comentando que está acontecendo alguma coisa no projeto, está rolando algumas conversas, estão tendo conversas aqui aleatórias, confusões de informações, o que está acontecendo? Tem como fazer uma reunião? Ok. E aí eu vou colocar um exemplo para vocês aqui dos acontecimentos. A gente teve um probleminha na instituição onde eu trabalhava, que como eu falei, eu trabalhava com certificações, e a gente trabalhava com as certificações. E teve um momento que uma certificação ficou presa. E aí o que aconteceu? Ela ficou em análise durante 2 anos. E a análise ficou lá rodando. Análise. E a gente mandou um e-mail perguntando como estava o processo. Não, está em processo. Não, tipo assim, não se incomode, está em processo. Ok, não me incomodo, está em processo. Se passou 2 anos. Quando o processo acabou, eles deram indeferido. O que acontece? Eles falaram que a certificação não foi aceita. Só que nesse decorrer desses 2 anos, uma outra certificação que tinha a ver com esse certificado, deu que eles também falaram que a gente não fazia parte dessa instituição, dessa entidade para ganhar esse certificado.
E aí a gente foi lá e falou, não, fazemos sim, assim, assim, a gente ganhou o processo e continuou com a certificação. Só que como a certificação, ela é base para outra certificação maior, eles automaticamente falaram, olha só, a gente cancelou o certificado. Esses caras aqui pegaram o cancelamento, chegou lá no processo, cancelou também o nosso processo que eles estavam já estava em andamento 2 anos. Aí a gente resolveu o pequeno processo, tivemos o nosso certificado do pequeno processo, só que o certificado do grande processo bateu e eles entraram com um processo dizendo que a gente estava com uma multa. E essa multa foi que durante 2 anos a instituição não pagou um imposto porque a gente tinha em cima deste certificado que estava em processo. E aí o que aconteceu? Como estava em processo, nenhum momento as pessoas falaram assim, cara, a gente tinha, se a gente não conseguiu a certificação, a gente tem que pagar. E se a gente conseguir, a gente não tem que pagar. Mas o certo era a gente chegar e falar no meio da reunião dos voluntários, para as pessoas que estavam dentro do projeto, falar, olha só, a gente está com um certificado, que está numa pendência, que ele está em análise, se ele não der certo, a gente vai ter que pagar uma multa, e que lá. Mas ninguém falou. Isso teve uma omissão de informação. No momento que eles bateram o martelo e falaram, temos que pagar, a gente estava com uma multa enorme. E a gente tinha que pagar aquela multa. E aí o que aconteceu? Quando a multa chegou, a gente teve que falar para as pessoas, olha só, a gente está com uma multa X, temos que pagar e vai sair muito dinheiro da nossa reserva, mas a gente vai precisar vamos fazer campanhas para que a nossa reserva volte ao seu valor de origem, ok? Só que olha só, a informação, de certo modo, já estava dentro do projeto, que já estava rolando esse processo 2 anos. Mas ninguém falou. Então foi uma omissão. No momento que explodiu a bomba, foi falado. Então essa comunicação não ficou clara até falar para as pessoas o que tinha acontecido, dar aquela explicação, mandar e-mail, falar com o advogado, fazer aquele dossiê imenso para falar para as pessoas o acontecimento. As informações ficaram absurdas, uma reclamava, outra reclamava, teve gente que queria sair da instituição, uma coisa horrenda. E o que eu quero dizer isso para vocês? Que a gente tem que ter a informação mais clara e objetiva com os nossos voluntários. Se a gente quer uma coisa deles, como eu falei no começo, se a gente quer que aquelas pessoas façam um trabalho de qualidade, se a gente quer que eles sejam honestos, se a gente quer que eles tenham um comprometimento com o nosso projeto, vamos fazer a mesma coisa com eles. Vamos ser comprometidos com essas pessoas. Vamos ser realistas. Vamos tratar essas pessoas como a gente gostaria de ser tratada. A gente tem que pensar sempre dessa forma. Se eu quero informação deles, se eu quero que eles me falem assim, olha só, Débora, eu não vou no projeto hoje, a gente tem que falar para eles também, olha só, eu não vou abrir a instituição hoje. Mas não, a gente tem esse momento que acontece esse tipo de coisa. A gente esquece do voluntário, a instituição não vai abrir hoje. Nem se comunica com o voluntário vai lá e bate de cara na parede, de cara no portão. Aí o voluntário fala, pô, por que vocês não falaram que vocês iam fechar? Ah, esqueci, caramba, é porque é feriado, eu resolvi fazer um feriado prolongado. Tu tá entendendo? Então assim, trate o voluntário como você gostaria de ser tratado. Se você gostaria de ser tratado bem, trate as pessoas bem. E aí a gente fala em relação à comunicação isso. Se você quer que essas pessoas deem informação para você, dê informação para elas também. Não minta e não omita nada. Porque quanto mais elas sabem, melhor para elas e melhor para vocês. Outra é treinar os seus voluntários. Oriente, esclareça, ofereça informações e equipamentos para a realização das tarefas do projeto. Eu botei esse desenho, eu sempre gosto de botar desenhozinho para vocês, para ilustrar o que eu vou falar, mas assim, não é que vocês têm que botar esses voluntários sentados e você começar a explicar com quadro, não é isso. É no sentido de realmente o bonequinho vermelho orientar os azulzinhos no sentido, você conhece a instituição. Você sabe que de ponta cabeça, de todos os cantos do projeto, você conhece a instituição. E assim, para a pessoa que tem 1, 2, 3 voluntários na instituição, ou que não trabalha com voluntário, porque às vezes não sabe trabalhar com seu voluntário, você conhece toda a instituição, você conhece todo o seu projeto. Quando você fala assim, agora eu quero uma pessoa que trabalhe comigo, eu quero um voluntário junto comigo para agregar, você vai falar para ele, olha só, voluntário,
A gente gosta de fazer atividade assim, assim, assim. As crianças têm que fazer assim, assim, assim. Olha só, tem que pegar a caneta desse jeito, papel desse jeito, a informação tem que ser desse jeito, porque essas pessoas não conseguem absorver determinadas ações, e aí você vai conversando. Um exemplo que eu vou dar para vocês foi uma palestra. Como eu disse, a gente sempre fez palestras socioeducativas onde eu trabalhava, em outros lugares que eu trabalho hoje também tem esse tipo de palestras. E vinham sempre palestrantes fazer as palestras para as pessoas. Um dia veio uma empresa que eles vão falar sobre responsabilidade financeira. Isso mesmo. E aí, o contexto da palestra era eles terem a responsabilidade de não gastar dinheiro com besteiras, porque eles poderiam economizar e ter mais dinheiro ter mais dinheiro no sentido de quanto mais você economiza, quanto mais você não deixa de gastar com besteira, mais você tem para gastar com coisas que realmente são úteis na sua vida. A palestra deles era nesse contexto. Só que a moça trouxe slide, botou umas palavras difíceis que nem eu estava entendendo, gente. Que assim, eu não tô falando que eu sou melhor do que essas pessoas. Eu tô falando no sentido de conhecimento, porque assim, eu tenho um grau de escolaridade, mas as palavras estavam difíceis para mim no sentido que ela estava falando muita coisa de economia, muita coisa de contabilidade. E, gente, eu não entendo essas coisas e eles também com certeza não iam entender. Aí eu falei, vamos falar com um vocabulário mais popular, vamos botar uma coisa mais real para a vida dessas pessoas. Pô, não vai falar sobre ações, porque as pessoas não trabalham com ações, gente. Não vai falar sobre conta de mercado que gasta 2 milhões, que as pessoas não fazem isso aqui. Sabe, as pessoas aqui recebem cesta básica, que as pessoas, poxa, não dá pra você falar sobre isso. Vamos diminuir um pouco o assunto aqui, mas você pode botar esse tema, mas com a realidade dessas pessoas. Então, assim, não é que eu estava treinando essas pessoas, eu estava orientando, esclarecendo e informando essas pessoas como elas deveriam palestrar para os nossos atendidos. Aquele público não ia absorver aquela palestra daquele jeito. Então, assim, ia ser uma palestra de 1h30 que não ia servir para nada para eles, porque estava muito difícil. E aí, no dia da palestra, chegou o dia da palestra. E assim, foi ótima, a palestra foi muito interessante, as famílias adoraram. Mas foi engraçado que a menina tirou o slide. Ela trouxe um monte de cartaz. Sério, ela trouxe cartaz e recortado, o negócio, o encarte de jornal, o encarte de mercado. Ela fez igual com o trabalho de escola mesmo, mas ficou muito interessante. Eles escreveram e assim, parecia que era um trabalho de ensino médio. E as mães se sentiram de uma forma acolhedora, que elas saíram da palestra falando, que foi impressionante. E aí elas falaram, poxa, eles botaram uma coisa bem simples e falaram que a gente toma cafezinho, e realmente eu tomo muito café, e cada café é 60 centavos, se eu contar pro final do mês eu consigo comprar uma lata de leite. Aí eles falaram também do cigarro, e aí falando sobre economia, que eu poderia vender o óleo, e umas coisas assim que eles ficaram impressionados, porque era a realidade deles. E o mais interessante em relação a esse treinamento é que, assim, a palestra foi gratificante para as famílias, que eram nossos atendidos, e foi gratificante para esses voluntários que estavam palestrando. Porque eles começaram a palestrar, foi uma coisa tão legal, foi uma coisa rolou uma sintonia tão grande entre as mães, o projeto e esses voluntários, que eles estavam fazendo palestra, começaram a fazer palestra todo mês, ou então assim, 2 em 2 meses para o projeto. E eles vinham com umas palestras cada vez mais legais e as pessoas estavam absorvendo e levando realmente esse ensinamento para suas vidas. E isso conta muito. Isso tudo veio através do esclarecimento que a gente a gente passou para essas pessoas que iam fazer essa palestra para as nossas famílias. Isso acaba sendo importante porque agrega o voluntário e o trabalho do voluntário se torna melhor. E aí ele realmente identifica que ele está fazendo a diferença. Isso é importante. É ele ver que ele está fazendo a diferença, que o trabalho dele ali não é em vão. Criar sentimentos de comunidade e pertencimento. Mostra ao voluntário que o trabalho
que o trabalho é em equipe, que todos estão juntos para chegar a um objetivo comum. Outro exemplo, como eu disse, eu trabalhava na parte administrativa da antiga instituição que eu trabalhava. E aí eu tinha praticamente 10 voluntários que ficavam comigo de segunda a sexta, manhã e tarde. Tinha vários manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. Trabalhava comigo diretamente. E aí eu tive a ideia, como sempre, Débora com as suas ideias, eu falei assim, pô gente, já que a gente vai fazer festa de Natal, essas mães levam latas de leite. A gente podia pedir para essas mães para trazer as latas de leite e a gente fazer um enfeite para a mesa. Um enfeite de natalino para a mesa de Natal, porque a gente faz festa de Natal, lá. E aí o pessoal falou, não, mas aí vai ser trabalhoso. Eu falei, pô, mas eu tenho voluntários. Os voluntários fazem isso para mim. Às vezes, tá chegando no final do ano, eu tô correndo atrás com assuntos muito sérios de captação de recurso, falando com empresas, falando com voluntários, e eu tô trabalhando muito focado nesses assuntos que às vezes eu não posso passar para um voluntário, porque cada voluntário tem as suas limitações e a gente tem que respeitar isso. E aí eu falei, pô, vou fazer essa latinha de leite como enfeite de mesa. E aí eu falei com os meus 10 voluntários. Olha só, gente, eu vou fazer um enfeite de mesa, blá, pão duro, a gente vai fazer assim, vou pegar um modelo, e a gente vai começar a fazer, ok? Ok. E eu peguei essa ideia porque eu fui numa festa e recebi uma lata. E eu falei, por que eu não vou fazer isso? E aí durante o mês de junho e julho, assim, eu fui pedindo as latas para as mães e as mães foram trazendo nos meses seguintes. Aí quando chegou em outubro, assim, eu já tava com uns 50 latas para botar nas mesas. E aí eu pedi os voluntários para fazer esse enfeite de Natal. Então a gente fez um Papai Noel. A lata, toda coberta de vermelho, o cinto do Papai Noel, os 3 botões de branquinhos, 3 botões branquinhos, 3 botões pretinhos, porque era branquinho a fita, 3 botões branquinho. A gente tinha que fazer o gol do Papai Noel, que era a tampa, que era feito com etamine, não, TNT. E aí a gente tinha que dar uma coladinha na ponta, botar um negocinho, tinha todo um trabalhinho para fazer. E aí tinha que cortar tudo, essas coisas. Como eu falei, a gente tem que respeitar os nossos voluntários, porque cada um tem sua alimentação. Então eu tinha voluntário que não podia cortar, ele não podia mexer com tesoura. Eu tinha voluntário que não gostava de colar. Eu tinha voluntário que não queria fazer tal coisa. Mas a gente trabalhava em equipe. E aí eu falava, olha só, fulaninho da manhã, você vai riscar todos as roupinhas, vai medir todo mundo, vai riscar, vai colar, vai riscar, vai deixar tudo colado, porque o de tarde vai recortar, para o outro dia vai continuar recortando, para que no outro dia a gente vai começar a fazer um trabalho em equipe, porque a gente tem que fazer para o final do ano 50 latas de enfeite. E aí, o mais legal é que eles iam se comunicando, porque assim, todos se conheciam, mas eles não se viam. Então assim, deixava recadinho, olha só, já cortei tantos papéis, tem que cortar esses daqui. A lata grande tem tantos centímetros. A lata pequena tem tantos centímetros. Eu já cortei os botões. Então, assim, eles iam se comunicando em recados para fazer as latas. E isso criou um sentimento de comunidade e de pertencimento, porque eles sabiam que a gente tinha que fazer aquelas latas para aquelas famílias. Aquilo era o nosso objetivo para a festa de Natal. Fazer as latas de enfeite de Natal. Então, assim, o trabalho foi em equipe, mesmo eles não estando no mesmo local, na mesma hora. Mas o trabalho era contínuo e junto com aquelas pessoas. Isso trouxe o pertencimento. E a gente chegou ao nosso objetivo, o objetivo foi alcançado, porque no dia da festa, eles viram a importância do trabalho deles. Porque quando a gente chegou no final, tinha todas as mesas, aqueles enfeites em cima das mesas, e as crianças chegavam e viam aquele enfeite e falavam, que lindo! A gente nunca teve um desse. E isso fez o quê? Nossa, é o meu trabalho. Eu fiz a diferença. Aquilo ali foi um trabalho em equipe. Aquele trabalho ali fez aquelas crianças sorrirem. Aquele trabalho fez aquelas mães falarem, caramba, eu também ajudei porque eu trouxe uma lata de leite. Então isso causou um sentimento de comunidade, um pertencimento de que eles fazem parte do projeto. Eles realizaram uma festa de Natal junto com a instituição. Entendeu? Agradeça. Diga obrigado. Mostre a essas pessoas que elas são valiosas por oferecer o tempo e a habilidade. Então assim,
Muitas pessoas acham assim, o voluntário ele não tem responsabilidade, o voluntário ele não é tal coisa, o voluntário tá ali porque ele tá fazendo o que ele quer. Não, gente, tá bom, ele tá fazendo o que ele quer, mas olha só, gratidão, ela é maravilhosa. O voluntário tá ali fazendo isso, aquilo é gratificante para ele. Aquilo, a diferença que ele tá fazendo na vida das pessoas é gratificante. E por que você não pode falar assim, pô, legal, obrigado por ter feito isso. Obrigado por você estar colaborando para a gente desenvolver essas pessoas. Gente, isso não é crime. Isso não é vergonha. Isso é uma dádiva que vocês estão fazendo. É aquela coisa de, poxa, gente, muito obrigada. Sem vocês, o projeto não estaria do jeito que está. É isso. E você tem que falar a verdade, porque você já pensou. As pessoas chegam e falam assim, poxa, Débora, exemplo, projeto Débora Quero Ser Feliz, que eu sempre dou esse exemplo para vocês. Tem um monte de criança aqui estudando, cantando, ensinando uma opção de coisa. Aí vem as mães e falam, poxa, Débora, seu trabalho faz toda a diferença. Gente, o trabalho não é só meu. Mesmo que eu tenha idealizado esse projeto, o trabalho somos de todos nós. Todas aquelas pessoas que estão colaborando para o projeto acontecer, são elas que estão fazendo a diferença. Mesmo que você chegue pra mim e fale assim, caraca, o trabalho todo meu sim, porque eu faço tudo sozinho, os voluntários ficam só de palhaçadinha. Cara, se o voluntário tá de palhaçadinha é porque você também tá. É verdade. Eu sou dessas. É verdade. Se o voluntário não tá fazendo o trabalho dele direito, tem um motivo. E aí, se você reparar, for bem a fundo, o motivo é você. Valorize esses caras, cara. Agradeça, converse com eles. Ou com elas. Entendeu? Porque assim você vai entender melhor. As pessoas não dão valor para as pessoas mais fundamentais no projeto, que são os voluntários. Agradeça por eles estarem ali com você, contribuindo para que você faça a diferença, contribuindo para que aquele teu sonho se realize, que é mudar a vida das pessoas. Agradeça. Mostre resultados. Apresente os resultados das atividades do projeto. Mostre que as suas ações fizeram toda a diferença. Então, assim, como eu disse, a gente falou das palestras, falei para vocês da palestra, falei para vocês dos voluntários que viram as latinhas lá na hora da festa de Natal. E como eu disse, a palestra vou trazer a palestra que eu fiz, toda a orientação para que eles fizessem de forma diferente para aquelas pessoas. A gente teve, como eu falei, eles ficaram fazendo várias palestras. E nesse projeto que eu fazia parte, eles tinham um projeto que fazia obra na casa das famílias. E esse projeto fez toda a diferença, essa palestra fez toda a diferença para essa família. Aí começaram a fazer a obra na casa dessa criança. E a mãe, ela era uma pessoa que, tipo, ela tirava a roupa do corpo pros filhos, tá, gente? Só que ela tinha um vício do café e do cigarro. Ela fumava muito e bebia café muito. Às vezes, ela não tinha o que comer em casa. Ela tinha, tipo, eu tenho só arroz e feijão. E se eu não der para os meus filhos, eu não posso dividir para que eu possa comer. Porque se eu dividir, eles vão comer menos. Então, eu vou deixar de comer, eles comem. E aí eu faço o quê? Eu tomo café e fumo. Que o fumo e o café vai fazer com que eu não coma. E ela era fininha, era bem magrinha mesmo essa mãe. E aí no projeto, elas começaram a fazer a casa dessa pessoa. E nessa palestra que essas meninas fizeram sobre a responsabilidade financeira, sobre economia, falaram sobre latinha, catar latinha, falaram sobre o óleo e falaram sobre garrafa PET. Elas falaram várias coisas que poderiam trazer dinheiro para a família. E falaram sobre economia, quem bebia café, quem fumava cigarro, essas coisas. E a mãe fez isso. Ela pegou todo aquele conhecimento que ela aprendeu ali, tudo aquilo, trouxe para sua realidade. Aí ela fez o quê? Começaram a fazer lá a obra na casa dela. Só que a gente ganha muitas coisas de doação, né? Então a gente faz as obras, faz as coisas com material bom, mas com com produtos assim mais baratos. Não é aquela coisa, olha, eu quero comprar o piso X. Aí a família escolhe o piso que ela quer, a gente compra. Não, a gente vai fazer a casa, mas a gente vai usar coisas que estejam no nosso orçamento. Claro que assim, a gente vai comprar cimento bom, tijolo bom, essas coisas assim. Mas assim, piso, janela, a gente vai comprar conforme a nosso poder aquisitivo naquele momento. E aí a gente começou a comprar as coisas e chegava na casa dessa mãe. Aí a mãe fez o quê?
eu não gostei desse piso, eu vou trocar porque eu quero piso de tal tipo. Só que o piso de tal tipo é mais caro. Aí essa mãe começou a economizar. Ela fumava assim uns 4, 5 maços de cigarro por dia. Aí ela falou, eu parei de fumar esse cigarro todo. Eu comecei a fumar 2 cigarros por dia. Então eu economizei. Eu tomava o café na rua, 3, 4 cafés. Aí eu parei de tomar café e eu comecei a levar garrafinha. Eu fazia café em casa, pegava a garrafinha e deixava a garrafinha dentro da minha bolsa. Eu comecei a catar latinha e garrafa PET na rua. Olha só, eu quase não uso óleo, mas eu falei com os meus vizinhos para eles fazerem guardar os óleos, que eu ia utilizar os óleos para fazer tal coisa. Então ela começou a criar rede para as pessoas darem óleo para ela. Ela começou a catar latinha na rua e catar garrafa PET e ela diminuiu o número de café e cigarro que ela consumia diariamente. E ela começou a trocar os produtos que a gente comprava para fazer a casa dela, porque ela queria comprar aquele modelo. E ela fez a casa do jeito que ela queria. Então, assim, a gente comprava o piso de R$19,90, ela queria o piso de 25. Então, ela ia e pagava a diferença com a economia que ela fez, com o que ela aprendeu na palestra daqueles voluntários. E aí a gente falou para os voluntários. E a gente mostrou todos os voluntários que faziam parte do projeto de fazer a obra da casa e o projeto da palestra. E a gente falou, olha só, uma história viva, um depoimento para vocês aqui, que o trabalho de vocês fazem toda a diferença. Essa mãe fez a obra da casa dela, com todos os materiais, tudo do jeito que ela queria, pela sua economia. E ela fez tudo do jeitinho que vocês fizeram, o que vocês passaram para elas em relação à obra, a pintar, que a gente ensina isso lá para as pessoas, a pintar, a fazer tal coisa, ela fez do jeitinho que vocês ensinou. Olha o que vocês fazem. É isso. E isso é apenas uma das famílias que vocês estão transformando. E isso marca esses voluntários. Isso mostra que realmente o que eles estão fazendo está fazendo a diferença. E aí o voluntário vai lá com mais amor, gente. O voluntário vai lá com mais alegria. O voluntário vai lá, caraca, eu tô fazendo toda a diferença. Ele vai com toda a força que ele tem fazer aquela diferença real que ele tá fazendo, mas ele vai fazer com muito mais. E ele não vai fazer com 1, 2 pessoas, ele vai fazer com todas dentro do projeto. Ele vai com todo amor e carinho. Isso é uma forma da gente estar fidelizando os nossos voluntários, mostrando o que eles fazem dentro do projeto. Isso é muito bom. Criar formulários de avaliação. Nesses documentos, você sabe que os voluntários pensam e sentem sobre seu trabalho voluntário, a gestão e os objetivos do projeto. Então, assim, a gente cria voluntários para avaliação. Nesses relatórios, nesses formulários, Débora, eu prefiro que vocês deixem eles fechados no contexto de não precisar botar nome, telefone, e-mail, não precisa, deixa ser uma coisa individual e deixa ser uma coisa, como se fala, oculta, vamos botar assim, oculta. Não deixa as pessoas saberem, eu vou falar que quem fez foi a Carolina, a Carolina falou que o projeto tá ruim, nojenta, vou começar a maltratar ela. Não precisa botar nome. Porque assim, se as pessoas não botarem nome nos relatórios, elas se sentem mais à vontade de criticar, entendeu? E eu não falo de criticar no sentido de criticar e falar mal, criticar na coisa de construção mesmo. E a gente, como eu disse, a gente tem que aceitar que quando a pessoa tá falando mal, e a gente faz esse levantamento, se todo mundo tá falando mal é porque o negócio não tá bom mesmo. Então assim, faça avaliações. E muito bom da gente falar sobre avaliações é a gente, como eu falei, falar sobre botar gestão. Não é só a gente falar, você está gostando do seu trabalho voluntário? Porque eu já vi relatório assim. Você gosta do seu trabalho voluntário? Você se sente à vontade na instituição? Você acha que seu horário está bom? Caraca, cara, você só está falando do cara. Fala de você, olha só. Você acha que as atividades estão sendo propostas da forma correta? Você acha que os atendidos gostam da instituição? Você, sabe, pergunta a ele sobre tudo. Você acha que as reuniões são feitas no tempo certo? Você acha que os gastos da instituição, eles estão compatíveis com as suas atividades? Bota as perguntas assim que você quer saber o que eles pensam. Não é aquelas perguntas fechadas de, você gosta da instituição? Não, bota coisas abertas mesmo para que haja crítica e que você saiba que aquelas pessoas pensam e sentem.
Porque quanto mais você conhece essas pessoas, mais você melhora o trabalho da instituição e acolhe essas pessoas para dentro do projeto. Porque se elas falarem assim, poxa, eu não gosto do projeto porque a pessoa me trata mal. Tá, tratar mal é muito vago. Fala por quê? Eu não gosto, que não gosto porque as pessoas gritam demais aqui e quando a gente fala alguma coisa, respondem de tal forma. Pô, olha que legal. Então significa que a gente não sabe tratar o nosso voluntário. Eu já entendi isso, o cara falou isso na minha cara. Agora, quem é a pessoa, não sei, não importa. E se uma opção de gente falar a mesma coisa, acabou. Realmente eu sou a péssima gestora. Eu não sei trabalhar com essas pessoas. Eu tenho que me policiar. E pensar naquela coisa, eu não gostaria de ser tratada assim, então eu não vou tratar desta forma. Ok? Outra coisa é reconhecimento e motivação. Então, assim, a gente tem voluntários do mês. Aí você pergunta, cara, voluntário do mês tem isso, Débora? Não, isso é da minha cabeça e são coisas que aconteceu dentro dos projetos que eu participei, dentro dos lugares que eu já fui, e aí eu botei para vocês aqui. Ó. Então, assim, eu acabei de falar sobre avaliação, formulários. É bem legal que a gente coloque a responsabilidade para os próprios voluntários. Então, assim, voluntário do mês, eu não vou instituição, chegar e falar assim, eu gosto do trabalho do Pedro, porque o Pedro chega na hora certa, o Pedro é educado, as crianças gostam do Pedro, então o Pedro para mim é coraçãozinho para ele vai ser o voluntário do mês. Não faça isso. Você no relatório, lá, você coloca para as pessoas, os próprios voluntários colocarem lá, dizerem quem eles acham que poderia ser o voluntário do mês. Senão eles vão falar, olha só, eu vou falar, eu conheço uma opção de gente, eu vou falar, cara, eu gosto do Pedro, eu gosto da Maria, eu gosto do Henrique, eu gosto do fulano. E aí a gente vai contar os votos e os próprios voluntários colocar o voluntário do mês lá. E o mais legal do voluntário do mês é que você pode falar assim, olha só, você está parabenizando, você está reconhecendo, e você não é só você instituição, são os próprios voluntários que estão reconhecendo o trabalho de outro voluntário, de um companheiro de equipe. E isso torna assim, cria a lealdade do voluntário e cria satisfação no sentido que ele vai falar, caramba, as pessoas gostam mesmo de mim e do meu trabalho. Isso é ótimo para o voluntário, isso é ótimo para a instituição. Festa do voluntário. Essa festa do voluntário é porque a gente tem o dia do voluntário, né? Então, tem o dia do voluntário anual, tem o dia do voluntário nacional. A gente escolhe um dia e faz uma festa de comemoração para essas pessoas. Eu não tô falando que a gente precisa ter festa com champanhe, com refrigerante, Coca-Cola, mas uma coisa assim, um lembrete, tá? Fazer aquela social com um bolo. Pode fazer aquela social, tipo, gente, vamos fazer uma festinha americana, cada um traz um pratinho, pode ser isso. Mas assim, motiva as pessoas, faça o reconhecimento. Dia da boa ação, você vai lá e fala, pede uma pessoa, um voluntário para trazer uma pessoa aqui, para conhecer o projeto. Você vai estar juntando as duas coisas, o voluntário e uma pessoa nova para vir ao seu projeto, conhecer o seu projeto e ser doador, ser voluntário, ser contribuinte. Isso é o dia da boa ação. Prêmios voluntário do ano, é a mesma coisa. O prêmio voluntário do ano a gente pode fazer também dentro do questionário, dentro do formulário. Colocar lá, quem você acha que foi o voluntário mais simpático, o voluntário motivador, o voluntário pontual, o voluntário Miss Simpatia, o voluntário 10. Aí você bota vários tipos de categoria para voluntário e nesse dia você faz a premiação. Pode ser no dia do próprio dia do voluntário, que é bem legal, que você já faz a festinha, a comemoração, mas você já faz uma coisa. E aí você fala assim, prêmio, Débora, vou ter que gastar com prêmio? Não, gente, vocês podem fazer um cartão. Vocês podem botar um bombom. O importante é vocês fazerem só um prêmiozinho, você fala, cara, você é o cara do ano. Fazer um desenhozinho, fazer um cartãozinho no próprio Photoshop, no Corel, qualquer coisa, uma coisa que simbolize o quanto essa pessoa é importante para o projeto. E o último que eu coloquei aqui foi o certificado de voluntário. O certificado de voluntário aconteceu quando a instituição onde eu estava fez 20 anos, se eu não me engano, e a gente fez um certificado para todos os voluntários da instituição. Foi uma média de 70 certificados. Metade de uma folha de papel A4, a gente fez um certificado bonitinho, como se fosse um diploma, e a gente botou o nome do voluntário e o tempo que ele estava dentro da instituição. Então, assim, foi um trabalho enorme para mim. Mas foi muito legal, porque assim, isso fez com que o voluntário ficasse, nossa, não acredito que você sabe que eu tô aqui há 20 anos. Não acredito que você sabe que eu tô aqui há 10, 15. Nossa, as pessoas ficavam impressionadas que elas mesmas não lembravam o tempo que estava na instituição. Mas a instituição sabia. E a instituição falou, no certificado estava escrito, nós agradecemos
fulano de... Não, nós agradecemos, nós parabenizamos. Era um certificado bem bonitinho. Parabenizamos fulano de tal. E eu botava lá em numeral. Seus 15 anos no projeto. Você faz toda a diferença. E todos receberam isso. Todos os voluntários. E eles ficaram lá mostrando um pro outro. Olha só, eu recebi, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho mais tempo do que você na instituição. Gente, aquelas senhoras... Muito engraçado, porque elas pareciam crianças naquele dia. Porque elas estavam brincando, mostrando o certificado, igual criança, igual adolescente que fica mostrando a prova e fala: eu tirei mais do que você na prova. Cara, era desse jeito. E foi muito divertido, porque aquilo mostrou a gente o reconhecimento, mostrou como elas eram valiosas pra gente. Isso faz com que a gente veja que aquele trabalho é importante, que elas fazem, ou eles, esses voluntários, fazem toda a diferença no projeto. E a gente tem que entender, gente, que voluntário é fundamental. Eu não estou dizendo fundamental só no sentido dele estar ali colaborando com o tempo dele, com a habilidade dele. Eu estou dizendo que a gente trabalha com pessoas. Se a gente for pensar na captação de recursos financeiro, a gente tem que pensar, eu falo com pessoas. Eu não falo com máquinas, eu falo com pessoas. Se eu for pegar dinheiro com uma empresa, eu tenho primeiro tratar bem, eu tenho que falar, eu tenho que motivar, eu tenho que mostrar, eu tenho que cativar, sabe? Uma pessoa. Eu não estou falando, um exemplo, eu não estou falando com a Petrobras. Eu estou falando com o diretor da Petrobras, que é um homem. E se esse homem não achar que meu projeto é bom, ele não vai me dar uma verba. Não é a Petrobras que vai me dar. A Petrobras vai sair lá do dinheiro da Petrobras, tudo bem. Mas compensação é aquele homem que vai assinar o papel e vai falar: cara, eu acho seu projeto bom. E eu não estou falando que a gente tem que pensar assim: ai, meu voluntário vai me trazer dinheiro. Não é isso. Eu estou falando para vocês que o voluntário é a peça fundamental de um projeto. Sem ele, é muito difícil o nosso projeto dar certo. Você pode dizer aqui para mim agora: eu faço tudo sozinha no meu projeto. Mas se você se eu chegar agora e perguntar para você se você tem algum problema, você vai falar: eu tenho vários. E aí eu falo para você: sabe por quê? Porque você está trabalhando sozinha. Sozinha a gente vai fazer um sacrifício. Sozinho a gente vai penar para que as coisas aconteçam. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Vai acontecer. Mas não vai acontecer da mesma forma se a gente fosse junto com outras pessoas. Se a gente tivesse ali de mão dada ali, todo mundo ali, cara, vamos fazer aquilo acontecer, vamos fazer da melhor forma possível, vamos lá, galera. É diferente. É diferente. E aí, eu trouxe para vocês um provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinha, tá? Agora, se quiser ir longe, vá acompanhado. É isso que a gente fala sobre o voluntário. Se você quer fazer um trabalho de qualidade, se você quer fazer um trabalho que faça diferença, se você quer estar ali com uma equipe motivada, um pessoal que faça o trabalho, que realize o seu sonho, porque quando a gente faz um projeto, a gente quer um sonho nosso aconteça. Você tem que motivar essas pessoas e você tem que falar: não, eu quero que vocês venham junto comigo, porque o sonho pode ser até meu, mas vocês estão acreditando nesse sonho. Então eu quero que vocês venham comigo, porque a gente vai conquistar isso junto. E aí é aquela coisa, se você quer fazer a diferença, se você quer ter um projeto com qualidade, fazendo uma diferença, não importa se for para 15, 30, 40 pessoas, mas se você quiser fazer a diferença, realmente mudar a vida daquelas 20 pessoas, 30 pessoas, vá com uma equipe, porque elas vão te dar ideias para você melhorar cada vez mais o seu projeto. E essas ideias vão fazer mais impacto na vida daquelas pessoas que você está fazendo a diferença. Então, gente, vamos valorizar os nossos voluntários, vamos fidelizar essas pessoas, porque se a gente tiver uma equipe boa, uma equipe que acredita na gente, uma equipe que está fidelizada ali, que tem lealdade ao nosso projeto, não tem ninguém que derrube a gente. Então, valorize essa pessoa, valorize essas pessoas. E quanto mais você quanto mais vocês desenvolvam, quanto mais vocês mostrem que essas pessoas têm valor, mais elas vão acrescentar e colaborar para que seu projeto seja um sucesso. Muito obrigada, gente, e boa noite.